E o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, lamentou a tentativa de ataque sofrido pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O chefe do executivo lembrou do atentado que sofreu durante a campanha em 2018 e ironizou o que seria a tentativa da esquerda de culpá-lo pelo episódio. Durante evento na Expo Inter, Bolsonaro falou com a imprensa e disse que mandou uma nota oficial lamentando o caso, mas relembrou que seu atentado foi comemorado pela oposição. Segundo a polícia, o disparo falhou, pois a arma foi carregada de forma errada. O senador argentino Luiz Naidenoff criticou a tentativa de culpar o presidente brasileiro pelo caso e descartou qualquer ligação, acusando quem o faz de ser precipitado e raso. Você, Mota? Olha, uma coisa estranha nesse incidente é como a Cristina continuou a dar autógrafos calmamente depois do incidente, como se nada tivesse acontecido. A minha aposta é que é um evento que não será esclarecido, porque a Cristina está sendo investigada por corrupção e esse atentado já está sendo usado politicamente a seu favor, inclusive aqui no Brasil, né? Até os ditadores de Venezuela e Cuba já prestaram solidariedade. A presidente do PT protestou contra o discurso de ódio e o Lula chamou o responsável por esse atentado de fascista. E vocês sabem que o Lula pode ter razão? A Argentina tem fascistas, sim. Em 1994, um carro-bomba matou 85 pessoas na Associação Mútua Israelita da Argentina. Cristina Kirchner foi acusada de proteger os terroristas responsáveis por esse atentado. O promotor responsável, Alberto Nissan, foi assassinado. Olha, o grande líder mítico argentino é Perón, que tomou o poder em 1943. Perón criou o peronismo, que é uma mistura de populismo com fascismo, socialismo e sindicalismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Argentina virou um refúgio para nazistas, para criminosos nazistas. Ficou famosa a história do nazista Adolf Eichmann. Ele foi capturado por agentes israelenses na Argentina e levado para ser julgado em Israel. Há um ótimo livro sobre isso que eu recomendo, da filósofa Hannah Arendt. O livro se chama Eichmann em Jerusalém. Foi nesse livro que a Hannah criou a expressão a banalidade do mal. O peronismo argentino flerta tanto com o socialismo quanto com o fascismo. E Cristina Kirchner é herdeira direta dessa corrente política. Tchau. O presidente Jair Bolsonaro fez um comentário que acho muito pertinente aí sobre esse caso. Quando ele se refere ao próprio atentado, o atentado contra a vida dele em 2018, ele lembra que muita gente, ou teve pelo menos algumas pessoas, que insinuaram ou disseram claramente que se tratava de uma armação, né, de que não teria havido atentado nenhum, como se fosse possível envolver numa armação como essa dezenas de médicos, funcionários dos hospitais nos quais ele foi atendido, por exemplo, para citar apenas um exemplo de como essa teoria é estapafúrdia. É parecido com o que está acontecendo lá na Argentina também. Quer dizer, também agora, imediatamente, já surgiu essa teoria conspiratória de que foi uma armação. É preciso, obviamente, esperar as investigações. O sujeito está preso, então, portanto, já se tem aí o primeiro passo para uma investigação séria a esse respeito, para realmente saber se ele agiu sozinho, se ele tem total controle das suas faculdades mentais. Ele já havia sido, por exemplo, detido anteriormente portando uma faca, né, em Buenos Aires, enfim. Tem um histórico de violência na família dele. Então, tudo isso precisa ser levado em conta e precisa ser investigado. E só para encerrar, eu queria dar boa noite também para o Zé Maria Trindade, que eu no começo do programa eu não tinha percebido, não tinha visto que ele estava aqui conosco. Então, bem-vindo, Zé Maria. Você, Augusto? Bom, o presidente Bolsonaro, esse sim, sofreu um atentado. Aí, repito, foi negado por um documentário. Eu gostaria de saber o que o ministro Alexandre de Moraes, que prometeu ser implacável com fake news, fez com o documentário. Não estou defendendo nada, nenhuma censura, não. Eu só quero saber até onde vai o implacável, o alcance da palavra para o chefe
da eleição brasileira. Ilza. Olha, a gente viu recentemente, quer dizer, não viu, né? Mas eu, por acaso, me mandaram, né? Aquele jornalismo de banqueiro fazendo ali uma imagem patética, né, sobre o 7 de setembro, que o 7 é um revólver. Então, esses parasitas, esses jornalistas vivem de mesada, né, numa imprensa decadente, eles querem associar o sentimento nacional, né, de liberdade, de independência, né, a data da independência, à violência. Sendo que o 7 de setembro do ano passado, por exemplo, todo mundo viu quantidade caudalosa de gente na rua, uma das maiores manifestações da história do país, pelo país inteiro. Não foi Rio, São Paulo, aquela coisa Candelária, enfim, qualquer outro lugar, Ibirapuera. Não foi isso que aconteceu, não. Foi manifestação caudalosa e pacífica. É claro que a ideia do revólver é a esperança dessas almas penadas de tentar criar de novo uma situação de que o Brasil, né, tem um faroeste vindo do Palácio do Planalto. É claro que isso é um desespero, e é claro também que as circunstâncias desse suposto atentado contra Cristina Kirchner nos levam a uma série de desconfianças, porque as circunstâncias são muito parecidas com uma outra situação muito grave em que ela mostrou ser capaz, ela e os seus capangas, de alegar suicídio de um procurador que ia denunciá-la no dia seguinte. E agora ela acaba de ser denunciada. E, evidentemente, um matador que chega a um palmo do seu alvo e erra, né? Alguém que já tem passagem, uma pessoa violenta. Então, a pessoa violenta, em geral, sabe apertar um gatilho. Mas tudo bem, a gente não quer sentenciar, a gente quer que seja investigado. Mas é claro que é um episódio que traz, mais uma vez, e eu citei em paralelo com o episódio do Lula, essa tentativa desesperada, nojenta, né, de policializar o 7 de setembro, né, de botar clima de tensão na eleição e de tentar criar histórias para substituir a política que não sabem fazer direito. Você, Zé, temos 1 minuto e meio. Olha, o presidente foi muito firme quando ele lamentou o episódio, e ele sabe exatamente o que é isso. E também sobre as relações. Olha, a cobrança estava forte demais para que o presidente falasse logo. Não é bem assim. Não se pode levar o presidente a dar uma declaração sem saber exatamente o que aconteceu. Daí o atraso, que o presidente, não atraso, mas o tempo necessário, e o presidente está rodando o país para saber exatamente o que tinha que falar e o motivo. Então ele se informou e depois disso divulgou nota. Além disso, o governo brasileiro cancelou uma festa que faria lá em Buenos Aires, né? Pela a data nacional, 7 de setembro. A ideia era fazer lá uma comemoração. O Brasil tem uma sede muito bonita lá em Buenos Aires, né? Uma representação diplomática, mas aí respeito exatamente a esse episódio, essa tentativa contra a vice-presidente da Argentina. O presidente lamenta, todos nós não queremos mesmo violência na política, e a gente conversando aqui com líderes, todo mundo entende que isso não é política, isso é outra coisa à parte. Mas isso não tira todos os pecados desse grupo que dominou a Argentina. Essa situação não torna o presidente Jair Bolsonaro e o governo brasileiro aliado deste grupo que está dando continuidade a um processo de levar a Argentina para o brejo. É um processo a ser lamentado, um episódio grave a ser lamentado, e eu disse aqui, há todo um cuidado especial no Brasil para evitar esse tipo de atentado, mas ninguém está livre desta possibilidade. Vários são evitados. Hoje eu fiquei sabendo, conversando sobre isso, me disseram, vocês que não sabem, mas a gente desarma várias bombas nesse sentido no dia a dia aí contra autoridades.